Você quer o melhor conforto e diversão para a sua família? Venha para o Trianon Clube Jacareí, um clube totalmente completo para o seu lazer. Academia, piscinas, quadras de tênis, campo de futebol, futevôlei, restaurante, além da tradicional sauna e a mais nova e moderna pista de skate da região. E para as crianças, aulas de judô, escolinha de futebol do Cruzeiro e muito mais. Trianon Clube, telefone 3953-2133. Este programa tem o apoio cultural de Trianon Clube Jacareí. Olá, começando mais uma opinião pela TV Cidade. Tudo bem, Veloso? Tudo bem. Eu quero dizer aos telespectadores que hoje nós teremos uma entrevista muito interessante. Cumprimentando você, obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco mais uma semana. Mas nós temos aqui a doutora Michele de Benedictis, nutricionista, e a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante. Por que isso, né? Porque a gente convidou a Michele, que é amiga nossa há muito tempo já, porque primavera chegou, aliás, não teve nem inverno, né? Um calor direto, a coisa piorou só, né? Então, muito calor, e agora a dieta, vamos para a rua fazer exercício, vamos mudar a alimentação. Então, está na hora de explicar melhor sobre isso, para pegar a palavra de alguém que estudou sobre isso e que pode orientar você de casa aí de como proceder na sua alimentação. Michele, obrigado por ter vindo aqui, ter aceito nosso convite. É um prazer ter conosco aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês também. Vamos esclarecer, né, as dúvidas de nutrição. Deixa eu começar só uma perguntinha interessante. Veloso. Você pode que, aliás, está me incomodando ou não? Incomodando. Tá legal. Quer calar? O governador Geraldo Alckmin, há cerca de 10 dias atrás, fez a inauguração do Hospital Municipal aqui, Hospital Regional, em São José dos Campos. Né? E, claro, ele foi questionado sobre o problema da saúde, se adiantaria um hospital ou não. Ele respondeu o seguinte, ele como médico, claro. Ele disse o seguinte, que na saúde, na questão de saúde, 20% é hereditário. As doenças, 20% dos casos são hereditários, outros 20%, sim, são tratados pelos médicos. E 60% da saúde é de responsabilidade do paciente. Eu quero saber se a nutricionista concorda com isso, uma vez que ele colocou como alimentação, hábitos de vida, hábitos saudáveis nesse rol. Isso é verdade? Sem dúvida, né? Os hábitos de vida, e aí a gente vai falar em alimentação saudável, prática de exercícios físicos, né? Eles estão totalmente relacionados ao bem-estar, né? Então, o estilo de vida, pelo menos assim, eu não vou numa academia porque eu não gosto, mas eu vou fazer uma caminhada, 40 minutinhos, 3 vezes por semana. Eu vou todos os dias num fast food, ou meu almoço é mais rápido, vou num fast food. Ou não, eu vou levar a minha marmitinha, ou então eu vou até a minha casa, vou me deslocar até a minha casa para comer a comida da minha casa, né? Que eu já sei como é que eu vou preparar. Isso tudo interfere diretamente na nossa saúde e no nosso bem-estar. E a prova disso, que eu percebo na minha prática clínica, é porque nos tratamentos, por exemplo, para emagrecimento, que é a grande maioria dos casos, né, a gente coloca tudo isso para o paciente. E ele tem uma melhora, então ele perde peso, os marcadores bioquímicos, então os exames, eles melhoram absurdamente. Então em um mês, você já vê o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né, baixando, voltando ao normal. Uma glicose que está, por exemplo, 130, já chega nos 90, né? O colesterol bom, que é o HDL, consegue aumentar um pouquinho. Então, isso só mostra o quê? Que pequenas mudanças no dia a dia dessa pessoa, e eu acho que principalmente essa disposição, sabe? Essa vontade de mudar, vontade de ser saudável, é o que vai realmente trazer mais saúde. Eu acho que ele está coberto de razão. Doutora Michele, comida de casa, almoçar em casa, jantar em casa, é saudável? Até que ponto? Então, aí vai depender do como que nós vamos fazer a nossa comida, né? Vou almoçar, jantar, churrasco, torresminho em casa todo dia, macarronada. Exatamente. Como que a gente vai fazer a comida? Então, vamos lá. Qual o tipo de gordura que eu uso na minha casa, né? Eu uso óleo de soja. O óleo de soja que a gente tem no mercado é transgênico. Não. O óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola, o óleo de girassol. Qual que sobra, então? O azeite. Então, se você me perguntar,
fale uma boa gordura para a gente utilizar. Sem sombra de dúvida, mesmo vamos cozinhar, no azeite. Sim, para cozinhar você pode usar um azeite normal, virgem, né, que é a maioria do que nós temos no mercado. E depois para uma salada você pode usar o extra virgem, tá bom? É uma gordura boa, que ela aguenta maiores temperaturas antes de se tornar-se tóxica, nociva, né? Nossa. E extremamente saborosa, e né? esses anos todos que eu usei o óleo de soja, como é que fica? Sim, então. E na verdade, assim, o óleo de soja que nós tínhamos há anos e anos atrás, ele não era transgênico, né? Os alimentos transgênicos, hoje em dia, eles estão presentes no mercado em grande quantidade. Mas antes não. Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe tinha aquela lata de óleo de soja em casa e todo mundo só usava aquilo. O problema é que hoje em dia as coisas mudaram, né? Então nós temos produtos à base de soja no mercado, em larga escala, são transgênicos. Fez uma vigilância. No passado, não existia nem geladeira. As pessoas criavam os animais nas fazendas, na hora de abater os animais, cortava, pegava, cozinhava, fritava, pegava aquela gordura e conservava na gordura, né? Só que tem um problema, né? Eles se alimentavam e iam para a lida, iam trabalhar, exatamente, né? E hoje não mais, né? Hoje todo em dia mundo nós temos sedentária. Controle remoto, todo mundo tem carro, né? Eu acho assim, nós estamos num momento em que as pessoas estão despertando para esse estilo de vida saudável. Então, assim, então eu vou de bicicleta para o meu trabalho. As cidades já estão fazendo as ciclovias, né? A gente vê isso acontecendo. Então, eu vou de bicicleta para o meu trabalho. As empresas já estão apoiando essa prática, né? Então, as pessoas a procura por academia já está aumentando. A gente vê aí algumas cidades, ou mesmo os condomínios, o pessoal faz espaços certos para as pessoas correrem, para as pessoas caminharem, e eu acho que isso é bem bacana. Mas ainda é algo que não pega a larga escala da população, né? A gente vê muita gente ainda acomodada. Ainda a minha pergunta sobre a alimentação saudável em casa, o que seria hoje? Cuidado com o óleo, com a gordura que utiliza em casa. Um vilão, assim, perigosíssimo, o açúcar. Tá? Por quê? Então, tudo que eu vou fazer um suco, eu vou fazer um suco de fruta, mas eu vou lá e eu carrego no açúcar. Desculpa, isso não adianta nada. E o mascavo? O mascavo é bem melhor. A diferença do mascavo para o açúcar refinado é porque o mascavo ele é um açúcar mais bruto. Então, ele vai ter mais nutrientes, porque ele não vai passar por um processo de refinamento e não vai ter os aditivos químicos que o açúcar branco tem. Vai ter fibras também um pouco. Né? Porém, se eu colocar muito açúcar mascavo, eu vou estar recebendo o mesmo malefício de um açúcar refinado, tá? A diferença é que eu vou ter um pouquinho mais de nutrientes, tá? Mas em termos de elevação da glicemia, picos de insulina, isso não é viável, não. E aí eu vou dizer, se você almoçar em casa, então vamos lá, falar de um almoço, né? 50% do seu prato, vegetal fibroso, salada, então é vegetal cru, vegetal cozido, um refogado, né? 1/4 do seu prato, carboidrato, um arroz integral, uma massa de preferência integral, batata, mandioquinha, batata doce, mandioca, e 1/4 proteína. Então, se a gente conseguir estabelecer essa divisão, a gente vai ter um prato saudável. Então, dá para ser uma boa alimentação. Eu vou no intervalo agora, Michele, mas antes, quero fazer uma outra pergunta. Em relação à sucralose, eliminar o açúcar, seja ele ou refinado ou mascavo, e passar a utilizar um adoçante tipo o sucralose, que tem o aspartame, que é muito ruim, né? É um gosto meio amargo, né? Mas parece que o sucralose é mais tolerável. É isso mesmo ou não? Então, nada a ver. Então. Eu digo que passa o tempo, vem as novidades da indústria, e com os estudos vêm as descobertas. Graças a Deus que existem estes estudos, né? Então, o que acontece? A sucralose, há uns anos atrás, ela foi descoberta e por não ter sabor residual, todo mundo ficou apaixonado pela sucralose. A princípio ela tinha um preço mais caro, hoje ela está bem mais acessível, porém, já sabe-se do efeito nocivo da sucralose para o organismo, tá? A composição molecular da sucralose, ela é comparada a alguns agrotóxicos, tá? Sabe-se que ela já se acumula nos tecidos adiposos, então o que dificulta bastante a excreção da sucralose. A recomendação segura, né, pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa americana, é de 800 miligramas por dia, né? Um sachê, ele ultrapassa isso muito. Então, assim,
O que fazer, então? Não usar sucralose. Eu costumo recomendar os adoçantes naturais. Um adoçante que, como eu recebo algumas crianças diabéticas e eu trabalho com estévia pura, ele é 100% estévia. E algumas marcas já estão lançando no mercado outros adoçantes que são 100% naturais. Então, eles usam a talmatina, que é um adoçante natural, a estévia, o xilitol e outros adoçantes que não são sintéticos. A sucralose, inclusive, ela compete com, libera uma molécula de cloro, então ela compete com o iodo. Então, para quem tem problema de tireoide, é um veneno. E quem não tem, pode levar ao problema. Então, digo a vocês, não recomendo, né? Eu acho que são os veneninhos que todos os dias a gente acha que são inocentes, mas que todos os dias eles estão ali nos prejudicando. Outros adoçantes, como você falou do aspartame, né, o próprio ciclamato, sacarina, em alguns países do mundo já é proibido e eles já foram relacionados com doenças neurológicas, então Parkinson, Alzheimer e outras Tumores, doenças. esses produtos podem causar tumores, doutora Michele? Olha, existem algumas relações com o desenvolvimento de células cancerígenas, tá? Não só os adoçantes. Aditivos químicos, por exemplo, o consumo de embutidos. O pessoal acha, vamos emagrecer, então tá bom, vamos consumir peito de peru porque é light. Todos os embutidos, eles contêm nitritos e nitratos. Os estudos já mostram a relação com obesidade e o câncer. Bem, nosso assunto aqui está rendendo muito. Intervalo, volto já com a doutora Michele Benedictis, hoje aqui falando sobre alimentação saudável. Não sai daí, a gente volta já já. De volta com o nosso opinião pela TV Cidade, hoje conosco, a nutricionista, doutora Michele de Benedictis. É difícil, hein? Nutricionista, doutora Michele de Benedictis. Italiano, né? Italiano. Veloso, antes do intervalo, falou aqui sobre alimentação saudável, sobre adoçante. E você, o que você tem para perguntar para a doutora Michele agora? Eu quero sobre o velho mito do emagrecimento. Todo mundo, quando pensa, eu acho que estatisticamente as pessoas procuram um regime sempre para emagrecer. Pelo menos está embutido isso, é correto? Grande maioria, 98% dos meus pacientes me procuram para perda de peso ou perda de gordura corporal, que vai estar ligada à perda de peso também, né? Atualmente está a procura por esse pessoal que pratica exercícios físicos em academia, então musculação, busca ganho de massa muscular, né? Tem aumentado bastante. Também. Dona Michele, as pessoas, muitas vezes, elas começam uma dieta por conta própria. Isso é um erro, né? Sem dúvida, né? Porque os riscos, né, de fazer grandes mudanças na alimentação por conta própria, quem vai pagar a conta é o próprio corpo, é o organismo, né, da pessoa. Então, o ideal, procure a ajuda de um profissional habilitado para isso, né? O profissional que é habilitado para a elaboração de uma dieta, de um cardápio personalizado para a pessoa, né, é um nutricionista. É o único profissional que pode fazer isso. Essas dietas muito restritivas, elas funcionam bem? Isso é mito, é verdade, hein? Então. Deixa eu completar só, doutora, para Pois não. porque nessas dietas existem duas escolas. Tem uma que diz que você pode comer de tudo, desde que seja com uma certa quantidade, menor quantidade, e outra, como disse ele, são realmente duras, né? Você só pode comer isso. Sim. Como é que fica o nosso organismo com isso? A gente, hoje em dia, e é fácil, né? Se você abrir alguns blogs, internet, até alguns livros, até de médicos mesmo, a gente encontra algumas dietas aí e que você escuta as pessoas falando, nossa, eu fiz tal dieta, eu perdi 20 quilos, eu perdi 25 quilos, né? E aí o que chega pra mim doutora, eu fiz a dieta X, restritiva, mas eu ganhei o peso de novo que eu havia perdido, ou até ganhei mais, porque eu não consegui manter a dieta. E aí que vem, né, aquela questão. Por que a pessoa voltou a engordar? Porque, na verdade, ela não fez um processo de reeducação alimentar. Seria efeito sanfona. Exatamente. A raiz do problema, que era comer errado, ela continua existindo. Então, como que eu trabalho e o que eu apoio como profissional? Em primeiro lugar, o bem-estar e a saúde das pessoas, né?
dos meus pacientes e da população em geral. Agora, como que a gente vai conseguir isso? A natureza, ela foi tão generosa com a gente, então, assim, os alimentos vegetais, eles fornecem uma gama enorme para a gente de micronutrientes, vitaminas, minerais, oligoelementos, fitoquímicos e antioxidantes, tá? Proteínas, nós temos proteínas de altíssimo valor biológico que são responsáveis pela manutenção do nosso corpo, de músculos, de algumas estruturas, enfim. Gorduras, nós temos gorduras maravilhosas. Se você fizer uma alimentação balanceada ao longo do dia, tá? E o que eu escuto, doutora, mas eu vou sair daqui, esse plano alimentar que você fez pra mim, eu vou comer mais do que eu comia, eu vou emagrecer? E aí eu peço um voto de confiança. Essa pessoa volta depois de um mês pra mim, ela perdeu 4 quilos, por exemplo, de peso, ela perdeu 3,5 kg de massa de gordura, perdão, né? Então, assim, o que significa isso? Eu faço sempre essa pergunta pro pessoal. Um carro sem combustível, ou que não recebe o combustível adequado, ele anda, ele funciona? Não, não funciona. Aí eu pergunto, então por que o seu corpo vai funcionar se você não dá o combustível certo para ele? E a grande maioria das pessoas faz isso. Por quê? No mercado, produto industrializado, rico em aditivo químico, corante, aromatizante, acidulante e outras substâncias, né? Tudo da boca para dentro, o nosso corpo vai metabolizar. Então eu tenho que pensar muito bem o que eu vou comer, o que eu vou ofertar para o meu corpo. E por que essas dietas muitas vezes acabam irritando o paciente? A gente não sei se é o caso. Dietas que as pessoas fazem por conta própria. Você começa, vou tirar aqui, e a pessoa fica numa pilha de nervos, procurando uma profissional. Isso elimina, doutora? Eu vou dar um exemplo para você, Clemente. A gente tem, hoje em dia, muitas pessoas fazendo a dieta sem carboidrato, né? O que acontece com a dieta sem carboidrato? Tira o pão e ia te perguntar isso. Tira tudo. Carboidrato, alimentação emagrece? Então vamos falar sobre isso aí também, né? Ele tira... Então, o que ele vai tirar? Ele vai tirar o pão, ele vai tirar arroz, ele vai tirar feijão, ele vai tirar grande quantidade de frutas e até alguns outros vegetais. Sobra nada, quase? Então, o que vai sobrar? Vão sobrar os alimentos proteicos, tá? Que não tem carboidrato. Vão sobrar alguns alimentos gordurosos. Mas desses alimentos vegetais que eu falei para vocês, que são ricos em antioxidantes, em fibras, vão ser mínimos, né? A quantidade o consumo vai ser mínimo. O que acontece? Sem o carboidrato, o nosso nível de serotonina, que é um neurotransmissor que dá bem-estar, a tranquilidade, o relaxamento, ele cai muito. Então, essa pessoa entra num estado de irritabilidade absurdo, tá? Então, acho que é isso, Clemente, que você... É um dos grandes fatores. Eu já sou irritado por natureza. Outra coisa. Dos grandes fatores que não consegue manter. Tudo bem, tá? Estou atrasado, vou tomar meu shake. Isso funciona? Então. Adoro então dela, então. É que ele vem com as perguntas, né? Bom, os shakes, a frase é a seguinte: nenhum produto sintético substitui alimento natural. Nenhum. Seja um industrializado, um alimento no pacotinho do supermercado, ou seja um shake. Tá? Eu vejo algumas pessoas falam, eu vou ali do lado, eu vou tomar um shake hoje porque é mais rápido, não vou almoçar. Sim. E essa pessoa fala, nossa, eu estou tomando esse shake, eu não sinto fome, eu emagreço. Olha que coisa boa, porque as pessoas associaram o emagrecer a passar fome, e não é assim, né? O problema é que o consumo desse shake, substituindo uma das refeições principais ao longo do dia, é um péssimo negócio. Por quê? A oferta de nutrientes nessas refeições principais, ela é bem grande, ela é farta. Por isso que chama-se refeição principal, tá? Então, se você me falar, é ideal? Não, não é ideal. Teve um caso, em 2014, se eu não me engano, que foi até publicado na televisão, de uma senhora que ela consumiu shake sintético nas 3 refeições. A alimentação dela foi à base de shake. Após 6 meses, essa senhora estava com deficiência de vitamina B1, beriberi, o nome dessa patologia, a ponto dela perder o movimento das pernas. Então é muito sério, né? É muito sério. Complemento vitamínico, também é uma moda, que eles se compram na farmácia, o abecedário todo de vitaminas. Eles ajudam, atrapalham? Eles podem ajudar. Eu falo que uma alimentação balanceada, né, a gente não precisa desses suplementos, tá? Desses complementos vitamínicos. Porém, o que eu vejo, né? Eu vejo uma certa exploração aí por parte da indústria em cima desses suplementos vitamínicos, porque grande parte deles não tem uma boa absorção. Então, dependendo do tipo de
Então, por exemplo, eu botei lá, sulfato ferroso, né? Ele não tem uma ótima absorção pelo organismo. Enquanto se eu for comprar um suplemento à base de, supondo, ferro quelado ou ferro quelato, o que é isso? É um mineral complexado num aminoácido. Então, ele tem uma ótima absorção, né? Então eu oriento, precisa. E funciona. Ajuda bastante. Eu já tive casos, inclusive aconteceu comigo, mas tudo precisa de um acompanhamento e de uma orientação individualizada. Comigo, por exemplo, eu estava com as minhas unhas muito quebradiças, eu estava com um nível de estresse aumentado, então mesmo com a minha alimentação, eu não estava conseguindo aí manter minhas estruturas de unha e até o próprio cabelo. E essa suplementação por 4 meses ajudou bastante a recuperar. E você consultou com a doutora Michele? Consultei com a doutora Michele, com certeza. Fazer jejum emagrece ou não? Ela vai fazer jejum que vai emagrecer. Isso é verdade? Isso é emagrece mais ou verdade? Quando a gente faz jejum, a gente entra nesse processo de cetose que eu comentei com vocês, né? O que é isso? A cetose, o mesmo processo que acontece quando eu tiro o carboidrato. O meu corpo, como ele não recebe energia, então ele não recebe o carboidrato, ele começa a queimar gordura, né? Tanto do fígado primeiro, né, o próprio glicogênio, a gordura hepática e depois a gordura muscular para obter energia, né? Só que este processo, ele traz algumas consequências, algumas delas, né? Então apatia, mau humor, pode gerar desmaios, né? A gente vai ter também a questão da hipoglicemia, porque fica sem comer, a glicemia cai. Então, podem haver alguns problemas. A irritabilidade também. E aí, a consequência. A pessoa ficou grandes períodos sem comer, ela vai, provavelmente, quando for se alimentar, está com muita fome, ela vai comer em grande quantidade. E aí, eu tenho um problema, que dependendo do que eu for comer, eu vou ter um pico glicêmico ou um pico de insulina, né? O que em curto espaço de tempo, e dependendo do que eu for comer, eu posso aí ter até um acúmulo de gordura. Então, eu falo que é um tiro no pé. Entendi. Não resolve. O horário de alimentação. O americano tem a primeira refeição como a principal, defendendo que com isso o dia todo ele vai passar bem alimentado. Nós temos no meio do dia. É por causa de clima diferentes, costumes diferentes? Existe alguma melhor que a outra nesse sentido? Então, para nós aqui no Brasil, né, vamos falar, então, o horário das 8 horas, né, das 8 horas da manhã, um café da manhã. Se eu vou almoçar meio-dia, 1, 2 da tarde, eu vou ficar muitas horas em jejum se eu não me alimentar. Então, eu preciso fazer um lanche intermediário, porque aí eu vou entrar nessa condição que a gente acabou de conversar agora, do jejum e as consequências desse jejum, né? Então, não é interessante. O que é legal? Num lanche intermediário, não é uma grande refeição. É uma fruta, de preferência uma fruta com casca, ou uma fruta fibrosa, né? Então, por exemplo, uma mexerica, comer junto o albedo, que na verdade é o que popularmente a gente chama de bagaço, né? Porque essa fibra da fruta, ela ajuda a diminuir a velocidade de absorção desse carboidrato. Não é igual americano, que é linguiça de manhã, ovos mexidos, bacon e em quantidade. É impressionante, né? E a quantidade de gordura que eles ingerem? Ingere também. Você falou fruta. E o jantar às 5 horas da tarde, né? Também é impressionante, né? Que a nossa cultura isso é quase, a não ser na zona rural, né? Mas na cidade, jantar às 5 horas da tarde é coisa americana mesmo. Exatamente. Né? As pessoas que jantam às 5 horas é porque tem uma necessidade, porque vai para a faculdade, porque estuda, mas algo assim. Mas não é da nossa cultura jantar tão cedo. Se fala que, na verdade, uma boa reeducação alimentar, ela está inserida em 5 alimentações diárias. Isso é verídico? Isso é mito ou é verdade? Então, vamos pensar. Então, a gente tem o café da manhã ou de jejum, né? Se nós temos o almoço algumas horas depois, a gente, para não fazer o jejum, a gente precisa de um lanche intermediário. Então, café da manhã, lanche da manhã, almoço. Se eu for jantar por volta das 8, 9 horas da noite, também não dá para ficar do meu almoço até o meu jantar sem nada. Então, pelo menos um outro lanche intermediário à tarde e o jantar. Dependendo do horário que algumas pessoas dormem ou da prática de exercícios físicos, é importante inserir mais um lanche, como um pré-treino, né? Ou até para não ficar, porque tem pessoas que vão jantar, por exemplo, 10 horas da noite. Você faz 2 lanches à tarde, você não faz um lanche só. E 10 horas da noite é raro também, né? Muito tarde pro próprio jantar. Não é o ideal, né? Você falou em comer frutas com casca. Sim. Isso nós vamos ingerir agrotóxicos. Existem uns produtos que, se você deixa de molho, elimina. Funciona isso?
você eliminar? Como é que então, você na contorna verdade, isso? a gente não consegue eliminar o agrotóxico de um alimento, porque o agrotóxico ele penetra no alimento. Então, você vai ter ele na polpa mesmo, a não ser que você não consuma, né? O que nós temos hoje em dia e está aumentando é o consumo de orgânicos, né? Infelizmente, ainda o preço desses orgânicos é um pouco mais alto, o que não os torna acessível a toda a população. Está mudando a cultura, as pessoas cultivarem isso nas suas próprias casas. Exatamente. Que é o bacana também, né? Acho que todo mundo está levantando, vamos produzir em casa. Né? Com a crise, todo mundo buscou alternativa também. É verdade, né? O lado positivo da crise. Doutor Michele, quem quiser manter contato com você, faz o quê? Bom, eu tenho meu consultório aqui em Jacareí, né? O telefone é 3952-7099. Repita. 3952-7099. Eu atendo alguns convênios aqui em Jacareí também. E em São José dos Campos, eu atendo numa clínica no Jardim Aquários. O telefone é 3027-7595. Para quem não sabe, nós ali no Aquários, ali na Cassiano Ricardo, naquele prédio da Deuman. Exatamente, no Deuan. Só essa aqui é a hora de te agradecer por ter vindo aqui falar com a gente sobre isso. O tempo que já esgotou, vai muito rápido. Vamos trazer mais vezes falar com a gente não entramos na sobremesa ainda? Isso pode. É brincadeira. Eu agradeço, adorei a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou à disposição, quando precisarem, podem me chamar. Muito obrigado a você também que esteve conosco até agora e até a próxima semana. A gente volta semana que vem com o nosso Opinião. Um abraço e até lá. Tchau, pessoal. Obrigado.